Alguém ameaçava a sua família de morte, simplesmente por causa do seu trabalho. Observava-os, sabia onde estavam, sabiam o que faziam e aonde iam. Mas até onde iria essa loucura? E porquê? Que motivação haveria? Quando a verdade surge, a comunidade simplesmente fica sem palavras. Só pediram justiça, mas até essa foi mais leve. Olá, pessoinhas do meu coração e deste canal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Anabela de Souza e este é o Letras de um Crime, um canal português e em português que fala de casos criminais no mundo. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já no início o teu like, subscreve o canal se não és inscrito e ativa as notificações para que desta forma me ajudes e a este canal a chegar a mais pessoinhas como nós. Nós tentamos sempre postar aqui no canal vídeos 2 vezes por semana, todas as quintas e domingos. Costumo fazer também um alerta, como todo o caso criminal. Aqui no canal também nós fazemos descrições que podem chocar as pessoas mais sensíveis e até despoltar alguns gatilhos. Então, se achas que não estás no teu melhor momento, talvez seja melhor assistires a outro vídeo, temos mais vídeos no canal, ou até mesmo a outro tipo de conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos apanhar o avião e voar até Columbia, Illinois, nos Estados Unidos, e conhecer um casal que era visto por muitos como um casal de conto de fadas. Sherry Ann Wise, nascida a 3 de julho de 1977, no condado de Cook, no Illinois. Era filha mais nova de Donald Wise e Angela DeSico. Tinha também um irmão, o Mario Wise, que era o seu grande parceiro. Sherry era uma jovem feliz e alegre, sempre disposta a ajudar quem precisasse, e talvez por isso mesmo se tenha alistado na Força Aérea Americana. A determinada altura entra num treinamento de oficiais Q9, ou os caninos, na base aérea de Lackland, em Santo António, onde conhece Chris Coleman, um fuzileiro da Marinha que também frequentava ali aquele curso. O Chris Coleman nasceu em 1977 e era um dos 3 filhos de um casal, Ronnie e Connie Coleman, um casal evangélico, ela pastora e ele reverendo, extremamente devotos e que se baseavam a sua vida e da sua família e todas as ações nas Sagradas Escrituras. E devido a essa educação, Chris era de facto um jovem respeitador, amável, sensível e educado para todos os que com ele conviviam. O casal, Chris e Sherry, rapidamente então travam um conhecimento e acabam por se envolver intimamente, o que leva com que Sherry engravide. Logo que o casal então descobre isso, Chris leva Sherry à casa dos pais para apresentar a sua namorada, mas os pais não ficam muito impressionados. Acham inclusive que Sherry uma mulher muito vulgar, porque usava calções curtos e tinha tatuagens. Não era esse tipo de pessoa que os pais queriam ali para o seu filho, e então foi com muita surpresa que dias depois de a terem conhecido, ficam a saber que Chris havia casado com Sherry. Custa-lhes a engolir e não aceitam de ânimo leve, mas tiveram que engolir até porque sabem que a razão para isso ter acontecido tão prematuramente seria uma gravidez. O que ainda levou com que os agora sogros não nutrissem grande simpatia pela nora, pois isso indicava que ela tinha aceitado ter relações íntimas antes do casamento, algo que não era bem visto nem aceite na religião. Depois disso, Sherry, apesar de ter nascido num lar católico, os pais não eram praticantes, tal como ela não era praticante, acaba por se converter então à religião evangélica devido também à pressão dos seus sogros e do seu marido, que era um fervoroso praticante, que julgava que dessa forma ela, convertendo-se, que remediava a imagem que os seus pais tinham dele e do seu ímpio casamento. Com o filho a caminho, Chris então começa a procurar um emprego que lhe forneça os meios de sustentar a sua família e então, devido ao seu treinamento militar, consegue uma vaga como segurança de Joyce Myers, uma conhecida e bilionária evangélica que dirige o seu próprio ministério e que inclusive era amiga dos pais de Chris
Ele acaba por então, com essa vaga que vai preencher, tirar ali um bom salário e iria fazer algo que gostava. Porém, tinha um contra, ele também iria passar muito tempo fora de casa a viajar para acompanhar então Joyce Myers. O casal muda-se para a Colômbia, no Illinois, uma zona sossegada, pacata e familiar que fica mais perto então da sede do Ministério Myers. A 3 de abril de 1998 nasce então o primeiro filho do casal, Garrett Dominic Eugene Coleman, e um ano e pouco depois, a 25 de janeiro de 2000, nasce o segundo filho, o Gavin Christopher Coleman. Sherry então deixa de trabalhar e passa a ser dona de casa a tempo inteiro. Eles eram vistos pelos amigos como uma família extremamente feliz, a família Barbie and Ken, uma verdadeira família americana feliz. Os seus filhos eram extremamente bonitos, vocês podem ver pelas fotografias que eram realmente duas crianças adoráveis. Eram extremamente educados e gentis. O pai fazia questão que assim fosse, ele era bastante rígido com a educação dos seus filhos. Os meninos adoravam o desporto, o Garrett era mais dedicado ao futebol e era um menino mais introvertido, mais tímido, era o pensador, um estratega, enquanto Gavin, o mais novo, adorava beisebol e era mais sociável que o irmão. Adorava ali as paródias e as brincadeiras com as outras crianças e ambos eram realmente o centro da vida da sua mãe Sherry, que passava a maior parte do tempo cuidando deles e da organização da casa sozinha, enquanto Chris trabalhava para sustentar a família. Entretanto, Chris é promovido a chefe de segurança de Joyce Myers, portanto já é uma patente bem mais acima, e com isso então destitui toda a segurança antiga e contrata ex-militares, ex-companheiros dele para esses lugares. Portanto, ele também era uma pessoa extremamente respeitada dentro da organização, ele inclusive chega a rapar toda a cabeça com o argumento que dessa forma pareceria mais intimidador, portanto o seu lugar de segurança, ou melhor, de chefe de segurança, teria que ser ter uma postura mais forte. Em novembro de 2008, a vida da família vai levar uma grande reviravolta. A família começa a receber e-mails, começa a ser aterrorizada com o recebimento de e-mails de ameaças à integridade física, até mesmo de morte. E quem o fazia deixava bem claro que era por causa do seu envolvimento profissional com Joyce, portanto, pelo facto de trabalhar no Ministério Myers. Ela era uma grande barganha, que era um embuste e que ele deveria fazer com que ela acabasse com os discursos dela, porque ela só queria realmente era o dinheiro das pessoas, era interesseira e que estaria a enriquecer à custa das pessoas. E caso ele não abandonasse o seu trabalho ou calasse Joyce, não sei como é que eles pretendiam que ele ia calasse, ele pagaria, ou melhor, a família dele pagaria com a vida. As ameaças inicialmente vinham realmente por e-mail, depois começaram a chegar por correio normal, como um aviso que sabiam onde a família deles estava. Portanto, nós sabemos que vocês moram aí, portanto, sabiam exatamente onde eles estavam. Nessa altura, o Chris então dirige-se à esquadra e apresenta uma queixa. Coincidentemente, um dos vizinhos e amigos de Chris era também detetive, era o detetive Justin Barlow e vivia duas casas abaixo ali da família. Portanto, e quando soube realmente das ameaças, ele teve a ideia de montar uma câmara de vigilância no quarto da filha, que tinha a janela justamente para a casa dos Coleman, e monta essa câmara apontada justamente para a casa deles. No dia 5 de maio de 2009, pelas 6h43 da manhã, o detetive Justin Barlow recebe uma chamada de Chris que lhe diz que está no ginásio e que está a tentar falar com Sherry e que ela não atende o telefone e que está realmente muito preocupado. Pede-lhe inclusive para ele ir fazer uma verificação de bem-estar. Nos Estados Unidos utilizam muito este tipo de chamadas para a polícia para se tentar perceber se a pessoa que nós tentamos contactar está bem, é o chamado well check. O detetive dirige-se então à casa, bate, mas ninguém responde. Entretanto, dá a volta à casa e repara que uma janela de acesso à cave
tem o vidro partido e a janela está aberta. Portanto, ele acede pela mesma janela e começa a subir as escadas que vão, portanto, para o piso superior, que dá acesso ali ao hall junto da cozinha. E enquanto vai subindo, ele sente um cheiro muito intenso a tinta de spray. Quando chega, entretanto, ali ao piso térreo, ele consegue ver as escadas de acesso ao primeiro andar, que é o acesso aos quartos, e vê mensagens escritas nas paredes com tinta de spray vermelha. Mensagens que diziam coisas do género que a culpa era dele, que ele fora avisado e por isso é que a família tinha pago. Portanto, este tipo de frases. Conhecendo a história, o detetive começa, entretanto, a subir as escadas com o pressentimento que realmente poderia encontrar algo mau. No quarto principal, Sherry já estava sem vida. Tinha um grande hematoma no olho e tinha sido estrangulada. No quarto das crianças, cada um na sua cama, sem vida também, da mesma forma. Era uma cena que, apesar de não envolver sangue, era brutal. Era inconcebível ali naquele local familiar e contra aquela família. Rapidamente a polícia e os paramédicos são ativados, entretanto o Chris é avisado para regressar a casa. Quando ele chega, entra ali em estado de choque, que justifica também um pouco a sua falta de emoção e até incapacidade de comunicar ou de falar. Ele, entretanto, é prontamente assistido pelos paramédicos que estavam ali presentes, que nota que ele inclusive tem arranhões nos braços e é questionado quando é que tinha feito aqueles arranhões e ele responde batendo com os braços contra a maca onde estava sentado e que teria sido dessa forma que ele teria arranjado aqueles arranhões. Os paramédicos acham aquilo um pouco bizarro, mas relevam porque efetivamente ele tinha acabado de perder ali a sua família inteira e estaria completamente fora dele. Chris é levado para a esquadra para prestar então declarações. Nestes casos, os cônjuges, os namorados, portanto, as pessoas mais próximas são logo as primeiras pessoas de interesse da polícia. Mas nem era bem esse o caso, eles precisavam realmente era ter ali uma timeline do dia. Portanto, Chris diz que no dia anterior brincara com os seus filhos ali toda a tarde, que ao fim do dia viram um pouco de TV, todos juntos. As crianças tinham, entretanto, ido para a cama à hora do costume. Ele e Sherry também se deitaram, ela inclusive acabou por adormecer nos braços dele. De manhã ele acordou, como sempre, para ir treinar. Antes de sair de casa teria chamado por Sherry para ela não adormecer, pois teria que levar as crianças à escola. Ele teria saído de casa por volta das 5h43, muito específico, 5h43 da manhã. Ele diz que se recorda porque quando ligou o carro era justamente essa a hora que apresentava no tablier. Portanto, depois disso, quando chegou ao ginásio, começou a ligar inúmeras vezes na tentativa que ela não adormecesse para levar realmente as crianças à escola, só que ela nunca atendeu. Inicialmente ele pensou que ela estaria a tomar banho, mas com o passar do tempo e como ela não respondia nem retornava à chamada, foi quando ele então pediu o health check ao vizinho detetive. Durante o interrogatório, ele inclusive mostra o telemóvel onde eles confirmam realmente essas chamadas para o telefone da esposa e tentam perceber bem ali qual era a dinâmica da família. Perguntam-lhe se ele teria algum envolvimento com alguém que não gostasse da Sherry, se saía com alguém, se quem é que poderia estar a fazer aquele tipo de ameaças, porque acharam aquilo um pouco estranho. Ele, entretanto, encolhe os ombros e diz que a única pessoa com quem fala que não seja do trabalho ou até mesmo do relacionamento com a igreja era uma mulher que era também amiga de Sherry, tinha sido colega da esposa e que ele realmente tinha conhecido essa pessoa há cerca de um ano
quando levou a família de férias à Flórida, mas que eram só conversas, não tinha nada de romântico, e não achava que ela tivesse algum tipo de envolvimento, até porque a mulher estaria na Flórida e não tinha nada a ver com ele. Mas os detetives acham aquilo um pouco estranho e desconfiam. Pedem, entretanto, o nome da mulher. Tratava-se então de Tara Lynch, que vivia na Flórida. Enquanto ia sendo interrogado, Chris começa a ter uma atitude estranha e diz que tem frio. Ele estava realmente manga cava, portanto ele tinha ido treinar. Os detetives acham aquilo um bocadinho estranho porque a sala é climatizada, mas dão-lhe um cobertor. A única preocupação, contudo, de Chris era tapar os braços, que os detetives já tinham reparado nos arranhões e que ele dissera que tinha feito, e também lhes tinha dito que tinha sido contra a maca, mas eles não acreditavam que tivesse sido bem isso. Os detetives, sem que Chris soubesse, pedem a colaboração da polícia da Flórida para irem ter então com Tara e interrogá-la relativamente ao seu relacionamento com Chris. E quando o fazem, ela simplesmente conta que é sua namorada. Portanto, quando lhe é solicitado, mostra o seu telemóvel e o seu PC, onde a polícia de facto encontra fotos de nus de ambos, tanto um para o outro, portanto, mensagens, e-mails, tudo num conteúdo muito íntimo. Portanto, Tara diz que planeavam casar assim que Chris se divorciasse de Sherry. No poder desta informação, a polícia então confronta o Chris, que diz que não tinha intenção de se divorciar de Sherry, até porque isso era contrário à sua religião, e que mantivera realmente essa relação que tinha começado em novembro de 2008. Tomem nota, novembro de 2008. E a polícia então começa a investigar mais a fundo a vida de Chris. No PC de Chris, portanto, eles encontram muitas fotografias de Tara, encontram inclusive uma lista com informações relacionadas a ela, tipo stalker, o nome dos usuários que ela usava, as palavras passe, o número das contas bancárias que eles tinham juntos, sim, que já tinham conta junto, o número dos códigos, o número da lingerie dela, qual era a cor favorita dela, qual era o doce que ela mais gostava, qual era a comida preferida, todo esse tipo de informação que tu podes até saber, mas fazer uma lista é assim um bocadinho creepy. Nessa lista, inclusive, encontram uma frase que dizia 5 de 11 de 2008, o dia em que Tara mudou a minha vida. A polícia não percebe muito bem o conteúdo da frase, mas começam a tentar ligar ali os pontos. O interrogatório continua. Ele diz então que acaba por anuir que iniciou essa relação com Tara em novembro, justamente no mês em que começaram a chegar as ameaças à sua família, alegando o facto de ele trabalhar para Joyce Myers. Mas ele não era o único que trabalhava para Myers, portanto, porque é que só ele é que recebia esse tipo de ameaças? A polícia continua então a investigar ali no PC do Chris, fazem determinados rastreios e descobrem que o IP de onde foram enviados os e-mails iniciais teria sido do próprio laptop do emprego. Portanto, no seu telemóvel, as fotos e as mensagens realmente coincidiam com as de Tara, eram fotos e mensagens picantes que demonstravam realmente que ele tinha ali um envolvimento bem acerrado com ela. Consultados os extratos bancários de Chris, é cruzado um pagamento 2 semanas antes do acontecido com o seu cartão, numa pequena loja local onde ele compra uma lata de tinta de spray vermelho maçã, justamente a mesma cor dos textos nas paredes. Além disso, foi pedido também a Chris uma amostra da sua letra e, pasmem, coincidia com as letras das mensagens escritas nas paredes. Foi coletado também o ADN debaixo das unhas de Sherry, portanto ela demonstrou que realmente lutou pela sua vida, e esse ADN coincidia com o ADN de Chris. Ele nunca perguntou como é que eles foram mortos, nunca disponibilizou as gravações das suas próprias câmaras de segurança e quando lhes pediram, ele afirmou que o gravador tinha sido roubado, convenientemente.
A câmara da casa do detetive, portanto, do caso, visualizou de facto Chris a brincar com os filhos no dia anterior no jardim, muito descontraído. Descontraído demais para alguém ou cuja família estava a ser ameaçada, portanto, aquilo é um espaço aberto em frente à casa. Qualquer pessoa que passasse e que quisesse fazer mal poderia fazê-lo, porque ele estava ali à vontade com os filhos. Além de tudo isso, o próprio comportamento de Chris não era um comportamento normal. Quando eles, portanto, os meninos faleceram e quando se soube de que toda a família tinha morrido, a própria comunidade dirigiu-se à casa e colocou em frente à casa cartazes, balões de homenagem aos meninos e a Sherry. O que é que o Chris fez? Logo passado um dia ou dois, pegou naquilo tudo e colocou no lixo. Toda a gente estranhou aquele ato. Na altura pensaram provavelmente porque não quer estar a reviver constantemente ou a lembrar-se constantemente, como se fosse necessário algo exterior para uma pessoa se poder lembrar de um caso desses, mas realmente acharam aquilo um bocadinho estranho. E então é quando, em 19 de maio de 2009, perante o espanto de todos, Chris é preso e acusado de triplo homicídio. Foi determinado de acordo com o rigor mortis e a temperatura do fígado, portanto, da Sherry e dos meninos, que o intervalo para aquilo ter acontecido teria sido entre as 3 horas da manhã e as 5 da manhã, portanto, como hora de morte de Sherry e dos meninos, e eles estariam a dormir naquela altura. Contudo, Sherry terá acordado, porque lutou bastante pela sua vida, o que queria dizer que se ele saiu de casa às 5h43, ele podia tê-lo feito. Amigas de Sherry dizem que ela se queixava que ele já não queria continuar casado, que queria o divórcio, inclusive é que desconfiava que ele tivesse um caso extraconjugal, mas que não ia desistir do marido porque o amava, apesar dele apenas lhe dirigir más palavras e que de carinhoso não tinha nada e inclusive nem na intimidade quando a tinham. Portanto, na versão de Chris, quem não queria continuar casada era ela, que a vida deles tinha mudado muito porque ele viajava mais tempo do que o que realmente passava em casa. Muitas dessas viagens, inclusive, já se sabe para o que eram e não era de trabalho. Ela também ficava muito chateada porque ele chamava constantemente a atenção porque ela gastava muito dinheiro, ela ajudava muito muitas instituições e gastava comprava muitas coisas para as crianças e ele achava que era um desperdício de dinheiro e estava constantemente a chamá-la a atenção, coisa que ela não gostava. Portanto, ele achava de facto que ela é que... Ele achava não, ele afirmava que ela é que não queria continuar casada com ele. E além de tudo mais, e claro, não havia química, o casamento deles tinha sido precipitado e eles não deveriam ter casado, porque realmente certamente não houve, pelo menos da parte dele, amor. A família de Chris acredita na inocência do filho, mesmo perante todas as evidências. Aliás, eles nunca esconderam que não aprovavam a Nora de maneira nenhuma. E em relação ao seu relacionamento com Tara, eles afirmam, o pai afirma, que terá sido devido ao incumprimento de Sherry como mulher. Enfim, eu nem vou comentar porque... Enfim, e o motivo? Qual teria sido realmente o motivo de Chris? Joyce Myers, portanto, depôs, a patroa, neste caso do Chris, depôs em tribunal e ela afirma que, de facto, se ela soubesse que ele teria um caso extraconjugal ou até mesmo que se divorciasse da sua esposa sem motivo, poderia perder o emprego. Então terá sido realmente esse o motivo para a morte de Sherry e dos filhos. Esse idiota não queria simplesmente perder o emprego. Obviamente, Chris declarou-se como inocente, contudo, teve azar, por todas as provas estavam contra ele e foi considerado culpado. Não sem antes ter havido ali realmente algumas dúvidas por parte do júri, que numa fase inicial não conseguiu unanimidade,
Mas foi uma foto de Chris com Tara que conseguiu essa unanimidade. Nessa foto, que era de 2008, de outubro, lembram-se que ele diz que só em novembro, no final de novembro, ele jurara que o caso tivera início no final de novembro, já depois dele começar a receber as tais ameaças, ok? Portanto, ele foi apanhado a mentir e foi isso que levou a com que se conseguisse realmente uma unanimidade. Ele foi considerado culpado e condenado a 3 prisões perpétuas, uma por cada homicídio. Mas teve sorte, teve muita sorte, porque o julgamento foi em maio de 2011 e a pena de morte em Illinois seria abolida a 1 de julho desse mesmo ano, um mês e pouco depois. Então o juiz achou que não deveria atribuí-la, visto que ela estaria para ser abolida. Então acho que se perdeu ali uma boa oportunidade para se fazer justiça. Que Deus me perdoe. Bom, todos os outros recursos interpostos, entretanto, pela defesa foram negados, nomeadamente um pedido de um novo julgamento com base na defesa pouco eficaz que teve, pois sim, como se ele tivesse algum tipo de defesa. Mas que a sociedade tire realmente uma personagem destas da circulação, porque é perigoso. Sherry, Garrett e Gavin foram os 3 então sepultados lado a lado, tal como sempre estiveram em vida, no cemitério católico Rainha do Céu em Hillside, no condado de Cook, em Illinois, na terra natal de Sherry. E este foi o caso de hoje, um crime monstruoso e calculista de um narcisista que no final não aplicou o que pregava, porque realmente o que ele pregava eram só palavras vãs. Um pai que se fundamentava nas escrituras e consegue ter a frieza de matar a sua mulher e os seus filhos a sangue frio para realmente ficar com a amante e não perder o emprego, que dizer, não é? Bastava que simplesmente pedisse o divórcio, fosse à sua vida, perdesse o emprego ou não perdesse, mas tirar a vida de 3 inocentes, a mulher que vivia com ele, 2 filhos, uma família maravilhosa, por causa de um motivo desses. Aliás, não há motivos para que se possa tirar a vida de alguém, como é óbvio, mas de facto a frieza de se tirar a vida aos próprios filhos. Se ficaram até ao final, deixem o vosso like, subscrevam o canal se não são inscritos e ativem as notificações para que sempre que eu poste aqui um vídeo vocês sejam notificados e venham assistir comigo. Eu fico-me por aqui. Um grande beijo no vosso coração e gratidão.